Deus avisa antes. Em todas as coisas, todas as circunstâncias da nossa vida, diante das revelações que nós estamos recebendo, o que mais devemos fazer é orar e vigiar. Os homens estão mostrando o que são no mundo inteiro, homens, seres humanos. Estão demonstrando a sua fúria, a sua indecência, e cada um justificando as suas fraquezas. Nós estamos vivendo como viveu as civilizações anteriores, da Atlântida, onde tudo funcionava maravilhosamente bem, e nunca tinha sido tão fácil, a comunicação entre os seres, entre os homens daquele tempo, exatamente como estamos agora. Do mesmo jeito, que alguns sacerdotes naquele tempo faziam de tudo para poder alertar a população do perigo que corria ali, mas por causa dos mesmos interesses que as pessoas têm hoje e de um medo que as assolavam, elas preferiam não acreditar que pudesse haver uma transformação muito grande, inclusive sobre as mudanças das placas tectônicas, a verticalização do eixo da Terra, é que Deus não poderia permitir que, mesmo que a humanidade fosse uma vida desenfreada como estava, que nada aconteceria com eles. Aconteceu. Aconteceu porque nós acreditamos na vida e que a vida se transforma pela vida, não existe morte. A morte ela foi trazida, por falta de entendimento dessa transição que nós passamos de ciclos em ciclos para a gente poder alcançar, como ensina o Cristo, a unidade de sermos um como o Pai, nos tornarmos apenas seres fluídicos, seres espirituais. Ocorre que hoje nós estamos vivendo nos mesmos moldes daquele período da Atlântida, onde pão e circo ao povo, diversão, sexo, drogas, luxúria, vidas desmedidas, desregradas, direitos e mais direitos, sem nenhum dever quanto à humanidade. Assim como antigamente, hoje, alguns sacerdotes no mundo inteiro vêm chamando a atenção da população, de todos os seres humanos, a que reflitam sobre as suas atitudes, porque havendo uma conscientização geral, o mal, sim, pode ser evitado. Mas isso é uma mudança que cada um tem que fazer em si mesmo, e não exigir dos outros o que eles não têm que dar. As pessoas mudam pelo exemplo. Se todos nós dermos bons exemplos, a humanidade toda, ela mudará, não pela dor que está aí pairando sobre a humanidade. Hoje nós sofremos as consequências da nossa falta de interesse pela própria comunidade. As pessoas, por não se importar umas com as outras e apenas defendendo o eu, o ego aflorado, fez com que decisões errôneas fossem tomadas. Se hoje há más pessoas no comando de instituições governamentais, eles não foram colocados para lá e nem foram levados para lá por Deus, mas pela vontade e semelhança vibracional que os atraíam. Uma questão vibracional. O semelhante lhe atrai seus pares. A semelhança vibracional une as pessoas. E com isso se formata um campo de atuação onde pareciam que todos iriam ganhar, ninguém iria perder, e que haveria sobejamento a todos. No entanto, essas mudanças que estão acontecendo no mundo,
que afetaram a mãe natureza, a terra, o sol, o vento, os mares. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, existe, né, uma vibração muito pesada sobre a humanidade. Só que a humanidade, por medo, não sabe o que fazer nem o que falar. A falta de comprometimento daqueles que deveriam ensinar a verdade nas igrejas, sinagogas, templos, nas mesquitas, em todos os lugares, fez com que o mundo se voltasse apenas a um materialismo que vem constituindo-se no coração das pessoas, onde o único desejo é apenas a posse. Então, é necessário fazer uma correção de rumos, mesmo que os homens se achem puros e capazes de dominar o mal que eles mesmos criaram. Quando assim o professam, já estão demonstrando que o orgulho está acima da medida do bom senso. Veja bem, a vida na Terra ela é espiritual. Todos esses formatos materiais é apenas a aglutinação de átomos, moléculas, essas nanopartículas que, carregadas de energia e do magnetismo extraordinário, elas vão se fundindo umas às outras. E com isso, dentro da sua similaridade, formam-se as espécies na Terra, pelos seus estágios evolutivos, e dentro do grau de interesse, e dentro do grau de elevação, elas vão se cruzando e vão se transmutando gradativamente, ao ponto de se libertarem das matérias densas e, com isso, elevarem suas almas. O que está por acontecer na humanidade é uma reconfiguração planetária, até mesmo de dentro para fora. Os seres humanos que não ouviram a mensagem amorosa do Cristo, que calaram-se diante da corrupção, que fecharam seus olhos diante da indecência, nada mais são do que coniventes com as situações que aí estão. Muitos querem apenas serem abonados, até mesmo das faltas que cometeram. Muitos acham que subornando os homens que ditam as leis, conseguem aliviar a consciência pelo que são. Mas lembrem-se que é a afinidade que os ligam às pessoas ao qual vocês admiram, seguem e gostam. Do mesmo jeito que existe a ligação entre casais e famílias, essa similaridade vibracional que os unem de uma forma ou de outra, quer gostem ou não. Algo os fez acordar ou algo se revelou diante dessa condição de atratividade que cada um tem. Ação, reação, causa e efeito. Das profecias que foram ditadas pelos Espíritos ao longo dos anos, desde o Velho Testamento, através de Isaías, que notificaram a humanidade que por ter transformado a humanidade numa imundície, que a terra ela seria sacudida como um bêbado que sai cambaleando por um lado para o outro. Ontem demos alguns sinais de como isso acontecerá. E eis que essas questões vulcânicas e os maremotos daqui para frente que assolarão algumas situações litorâneas no planeta, causando um impacto negativo muito grande nas populações que lá estão. Em outras partes do mundo irão apenas observar e nada irão fazer por acharem-se estar livre de qualquer invasão oceânica
dos lugares onde estão. Lembrando-se que a terra já foi coberta totalmente por água, e é muito simples fazer isso durante o aquecimento que a terra hoje se encontra, no processo de pluviometria, ou seja, evaporização da água, a elevação da umidade, com isso, chuvas torrenciais no planeta todo. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o aviso e o preparo para os irmãos terem consciência, ao olharem pelas suas janelas, de onde estão, observarem o que está ocorrendo aos céus, nas nuvens, nos ventos, diante das formações de tufões, furacões, diante das formações de tornados em lugares no planeta onde não se ouvia falar disso. Esses fenômenos acontecem devido já ao início das mudanças das correntes marítimas no oceano, devido às erupções vulcânicas que são monitoradas e caladamente não são divulgadas nos meios de comunicação, provocando um aumento das marés e, com isso, causando alterações nos ventos que estão sobre os oceanos, que transitam pelos ares aonde esses tufões são formados. Além do que, dentro das regiões de planícies e planaltos, muitos desses sinais são vistos em qualquer lugar. Como os seres humanos são manipulados pelo medo e os dirigentes governamentais não conseguem ter coragem de serem sinceros com seu povo, muitos só serão avisados em cima da hora, porque nunca se preocuparam em observar o que está acontecendo com o clima e com a terra. Alguns dos sintomas irão começar a colocar alguns para pensar por um tempo, são os tremores de terras nas cidades grandes. Em todas elas, as de grandes densidades populacionais, desde o Japão, a América do Sul, da Argentina às cidades litorâneas do Brasil, da América Central e muito mais ainda na América do Norte, pela densidade convulsiva desses vulcões, que estão mais alertas e mais ativos do que nos últimos períodos que haviam sofrido monitoramento. Durante essas explosões que acontecem no fundo do oceano, são desprendidas das calotas polares placas gigantescas que começam a ficar à deriva. E como os ventos são comandados pelo magnetismo da Terra e pelo planeta está adentrando esse processo de verticalização, então muitos desses icebergs começarão a ser vistos em meio aos oceanos, levados pelas correntes quentes marítimas que ali provocarão um aumento substancial no nível das marés do mundo todo. Acontecendo todos esses sintomas e dentro do que o cronograma de mudança planetário vem alertando, se faz necessário uma segurança pessoal. É salutar confiar na providência divina diante desses conflitos íntimos que cada um tem. Lembrando que, enquanto milhares e milhões no mundo tentarão suicídio, tentando assim fugir das catástrofes programadas pelos próprios seres humanos, havendo uma intervenção nas falanges maiores, muitos desses suicídios serão evitados porque os mesmos não encontrarão a morte como refúgio, mas se depararão depois das consequências dos atos praticados em sua própria defesa, em suas próprias alegações.
as mensagens são trazidas e traduzidas aos irmãos, para que os mesmos possam prestar atenção aos alertas dos sacerdotes, na importância dos cuidados com a saúde e principalmente os cuidados com a família, o bem-estar familiar e a união familiar, a fim de evitar uma violência doméstica. Não se discutindo pontos de vistas ou formas de entendimentos religiosos, porque isso nada tem a ver com a religião ou a crença, e sim, dentro da ciência divina, apenas de um fator comunicativo instalado nesse e em outros pontos do planeta, onde esses mediadores apenas estão trazendo os diagnósticos do mundo espiritual, ainda em tempo de mudanças para a vida de cada um. O fim não existe. O fim não existe. As mudanças, sim. As mudanças acontecem e acontecerão simultaneamente. Que cada um persevere, esteja mais atento ao que vai ver fora de suas janelas, nos ares principalmente, com as mudanças do clima, muita chuva, muito calor, muito frio, muitas tempestades de neve fora de época vão acontecer em lugares onde nunca nevou. Isso tudo é provocado pelo desequilíbrio das correntes marítimas oceânicas, diante da verticalização do eixo, que vai fazer com que as águas dos mares alterem-se no seu volume em alguns lugares, diante do avanço para o continente e diante também do afastamento em alguns pontos e ilhas que já estão sendo encobertas pela elevação do nível do mar. Basta que os irmãos acompanhem as informações que são disponibilizadas pelos satélites que os homens desesperadamente tentam entender o porquê que isso está acontecendo dentro de um planeta que não foi fabricado por eles e do qual os mesmos não conseguem controlar. Traremos mais informações logo mais adiante. Fica para a reflexão e a atenção de todos sobre os ares e os mares. Ares e mares. Do vosso irmão Agostinho.